No coração do Nordeste brasileiro, em meio à aridez do sertão pernambucano, nascia um menino predestinado a mudar os rumos de uma nação. Luiz Inácio da Silva, carinhosamente apelidado de Lula, teve uma infância humilde em Garanhuns, marcada pelas dificuldades inerentes à pobreza. A escassez de recursos materiais, porém, era inversamente proporcional à riqueza de caráter e à determinação que desde cedo brilhavam nos olhos do pequeno Lula. A vida no Nordeste era dura, moldada pela seca, pela fome e pela falta de oportunidades. As lembranças da infância de Lula eram marcadas pela luta diária pela sobrevivência, uma realidade compartilhada por milhões de brasileiros. A figura materna, Dona Lindu, era um farol de esperança na vida de Lula, um exemplo de força e perseverança que o acompanharia por toda a vida. Dona Lindu, mesmo sem saber ler ou escrever, incutiu no filho a importância da educação e do trabalho duro. Aos 7 anos de idade, Lula, assim como muitos meninos do sertão, já trabalhava para ajudar a família. Aprendeu a ler e escrever tardiamente, aos 10 anos, mas a sede por conhecimento e a vontade de mudar o destino que a vida parecia ter-lhe reservado já estavam acesas em seu coração. A história de Lula é a história de milhões de brasileiros que migraram do Nordeste em busca de melhores condições de vida. Aos 14 anos, seguindo os passos de tantos outros nordestinos, Lula e sua família partiram para São Paulo, a terra da promessa, em busca de um futuro menos árido e mais promissor. Mal sabia ele que essa jornada o levaria a cruzar o país não como migrante, mas como presidente. A chegada em São Paulo não representou o fim das dificuldades para o jovem Lula. A metrópole, apesar de oferecer mais oportunidades, também apresentava seus próprios desafios. Aos 14 anos, Lula começou a trabalhar como metalúrgico no ABC Paulista, uma região que fervilhava com a energia de milhares de operários. Foi nesse ambiente, em meio ao barulho das máquinas e ao suor do trabalho árduo, que Lula encontrou seu verdadeiro chamado, a luta pelos direitos dos trabalhadores. O ano era 1964, e o Brasil mergulhava em um período sombrio de sua história, a ditadura militar. Os direitos trabalhistas eram sistematicamente violados, e a liberdade de expressão censurada. Em meio a esse cenário opressor, a voz de Lula começou a ecoar nos corredores das fábricas. Sua capacidade de liderança, sua retórica afiada e seu carisma inato o colocavam como porta-voz natural da classe trabalhadora. Lula compreendia a importância da união dos trabalhadores na luta por seus direitos. Em 1969, foi eleito um dos diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, dando início a uma trajetória sindical que mudaria os rumos do movimento operário brasileiro. Sob sua liderança, as greves operárias, antes reprimidas com violência pela ditadura, ganhavam força e organização. A luta sindical foi a escola política de Lula. Foi nesse período que ele amadureceu suas convicções políticas, consolidando a crença de que a transformação social só seria possível por meio da organização popular e da luta democrática. No final da década de 70, com a ditadura militar dando sinais de esgotamento, Lula e um grupo de intelectuais, sindicalistas e líderes de movimentos sociais deram um passo decisivo. Fundaram o Partido dos Trabalhadores, o PT. O ano era 1980. O Brasil ainda vivia sob a sombra da ditadura, mas a chama da democracia começava a reacender. A fundação do PT representou um marco na história política brasileira. Era a primeira vez que um partido genuinamente ligado à classe trabalhadora surgia no país, com o objetivo de lutar pelos direitos dos trabalhadores e por uma sociedade mais justa e igualitária. Lula, com sua trajetória de luta e seu carisma inegável, rapidamente se tornou a principal liderança do PT. O partido, desde sua gênese, defendeu bandeiras como a democracia, a justiça social, a reforma agrária, a defesa dos direitos humanos e a soberania nacional.
o PT se consolidou como um partido político de massa, com forte presença nos movimentos sociais e grande capacidade de mobilização popular. A trajetória política de Lula, assim como a história do Brasil, é marcada por momentos de grande euforia e por períodos de profunda adversidade. Após a fundação do PT, Lula se candidatou a diversos cargos públicos, enfrentando derrotas que, longe de desanimá-lo, fortaleceram sua convicção de que a luta por um Brasil mais justo e igualitário era o caminho a ser seguido. Em 1982, Lula concorreu ao governo de São Paulo, mas não obteve sucesso. Em 1986, foi eleito deputado federal constituinte com a maior votação do país, demonstrando sua crescente popularidade e a força do PT no cenário político nacional. Em 1989, Lula disputou sua primeira eleição presidencial, mas foi derrotado por Fernando Collor de Mello. Em 1994 e 1998, Lula concorreu novamente à presidência, sendo derrotado por Fernando Henrique Cardoso. As derrotas, embora dolorosas, serviram como aprendizado para Lula e para o PT. O partido amadureceu suas propostas, ampliou sua base de apoio e se preparou para os desafios que o futuro reservava. Seção 5. O Brasil abraça a mudança, a vitória inédita de Lula, em 2003. Após 3 derrotas nas eleições presidenciais, o ano de 2002 marcou um divisor de águas na história do Brasil e na trajetória política de Lula. O país, cansado da estagnação econômica e da falta de perspectivas, viu em Lula a esperança de um futuro melhor. Com o slogan "A esperança vai vencer o medo", Lula foi eleito presidente da República com mais de 60% dos votos válidos, a maior votação da história do Brasil até então. A vitória de Lula representou a ascensão da classe trabalhadora ao poder. Pela primeira vez na história do Brasil, um operário metalúrgico, um homem que conhecia de perto a realidade da pobreza e da exclusão social, assumia o comando do país. A posse de Lula, em 1º de janeiro de 2003, foi um momento histórico, marcado pela emoção e pela esperança de um futuro mais justo e próspero para todos os brasileiros. O governo Lula, desde o início, pautou sua atuação pela justiça social, pela inclusão social e pelo desenvolvimento econômico, com distribuição de renda. Programas sociais inovadores, como o Bolsa Família e o Fome Zero, foram implementados, combatendo a pobreza e a desigualdade social de forma eficaz. O Brasil, sob o comando de Lula, experimentava um período de crescimento econômico sustentável, com geração de empregos e valorização do salário mínimo. Section 6. Um legado para o Brasil. Prosperidade e inclusão social. Os 2 mandatos de Lula como presidente do Brasil, de 2003 a 2010, foram marcados por avanços significativos em diversas áreas, consolidando um legado de inclusão social, desenvolvimento econômico e protagonismo internacional. O Brasil, sob a liderança de Lula, deixou de ser visto como um país do futuro para se tornar um ator importante no cenário global, com voz ativa nas discussões sobre temas como meio ambiente, comércio internacional e direitos humanos. O programa Bolsa Família, considerado um dos maiores programas de transferência de renda do mundo, beneficiou milhões de famílias brasileiras, retirando-as da linha da pobreza e promovendo a inclusão social. O Fome Zero, outro programa social emblemático do governo Lula, implementou ações coordenadas para combater a fome e a desnutrição, garantindo a segurança alimentar e nutricional da população mais vulnerável. O governo Lula também investiu fortemente em educação, com a criação de novas universidades federais, a expansão do acesso ao ensino técnico e a valorização dos professores. Na área da saúde, o programa Farmácia Popular ampliou o acesso da população aos medicamentos, enquanto o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, revolucionou o atendimento médico de emergência no país.
Section 7. De presidente a perseguido. A injusta prisão de Lula. Após deixar a presidência com altos índices de aprovação popular, Lula viu-se em um processo judicial controverso e permeado por acusações infundadas, alvo de uma perseguição política implacável. Em 2018, Lula foi preso, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no âmbito da Operação Lava Jato. A prisão de Lula gerou comoção nacional e internacional, com juristas, intelectuais e líderes mundiais denunciando a falta de provas robustas e a parcialidade do processo judicial. A defesa de Lula, desde o início, alegou a inocência do ex-presidente, argumentando que as acusações não passavam de uma farsa política orquestrada para impedir sua candidatura à presidência em 2018. Mesmo preso, Lula jamais perdeu sua força política e a admiração do povo brasileiro. De dentro da cela, acompanhava atentamente os acontecimentos políticos do país e se manifestava por meio de cartas e mensagens, denunciando a injustiça que sofria e defendendo a democracia e a justiça social. A prisão de Lula, longe de calar sua voz, amplificou sua mensagem de esperança e resistência. Section 8. A fé inabalável do povo. O retorno triunfal em 2022. Em 2019, após 580 dias preso, Lula foi libertado. Sua saída da prisão, em meio a uma multidão de apoiadores, marcou o início de um novo capítulo na história do Brasil. Lula estava de volta, livre para retomar seu protagonismo político e liderar o país em um momento crucial de sua trajetória. Em 2022, após uma campanha eleitoral marcada pela polarização política e pela disseminação de fake news, Lula foi eleito presidente da República pela terceira vez, derrotando o então presidente Jair Bolsonaro em um pleito histórico. A vitória de Lula representou a vitória da democracia, da esperança e da luta contra o autoritarismo. A posse de Lula, em 1º de janeiro de 2023, foi um momento de grande emoção e simbolismo. Após anos de retrocessos democráticos e de ataques às instituições, o Brasil voltava a ser governado por um líder popular, comprometido com a justiça social, a democracia e o desenvolvimento sustentável. Section 9. Olhando para o futuro, Lula e a busca por um Brasil mais justo. O terceiro mandato de Lula, iniciado em 2023, se apresenta como um desafio monumental. O Brasil enfrenta uma série de crises, desde a crise econômica e social, agravada pela pandemia de Covid-19, até a crise ambiental e a crise institucional. Cabe a Lula, mais uma vez, liderar o país na busca por soluções para esses problemas complexos. Lula tem consciência da magnitude da tarefa que tem pela frente. Tem como prioridade reconstruir o país, retomando o caminho do crescimento econômico com distribuição de renda, da justiça social e da sustentabilidade ambiental. Sabe que não será fácil, mas tem a experiência, a determinação e, acima de tudo, a confiança do povo brasileiro para superar os desafios. A história de Lula se confunde com a história do Brasil. De menino pobre do sertão pernambucano a presidente da República por 3 vezes, Lula personifica a capacidade de superação do povo brasileiro. Sua trajetória de vida é uma inspiração para milhões de pessoas, dentro e fora do Brasil, que sonham com um mundo mais justo, igualitário e fraterno.